R. Lens Produtora. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Nova Mulher. Meu nome é Diana Cardoso e eu estarei esse mês aqui falando com vocês sobre autorresponsabilidade da mulher cristã. E para hoje, para falar comigo, eu trouxe ela, que é empresária, contadora, uma mulher de Deus, mãe de 3 lindas meninas, professora da Escola Bíblica Dominical, líder de jovens e a minha querida irmã, Joana Patrícia. Glória Seja a muito Deus. bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Agradeço a direção do programa, agradeço essa oportunidade, né, de juntos aqui passarmos um momento engrandecendo o nome de Deus. Vai ser maravilhoso. Hoje nós vemos você como uma contadora, uma empresária, uma mulher que ajuda outras mulheres, né? Muito bem posicionada hoje no mercado, mas nem sempre foi assim. Eu quero que você traga para nós quando que foi que você assumiu essa autorresponsabilidade pelos seus resultados. Quando foi o momento de virada, sabe? Assim, um momento de virada de chave nos seus resultados. Tá. Então, vou trazer aqui um pouquinho do que eu vivi com relação às minhas experiências ruins para a gente trazer como que eu virei essa chave, tá? E foi assim, eu vim de uma infância maravilhosa, entre aspas, pais maravilhosos, adolescência, juventude na presença de Deus. E o que acontece? Quando eu terminei a faculdade, em 2010, sempre foi um dos meus sonhos abrir o meu escritório de contabilidade. Era uma certeza que eu tinha comigo que aconteceria. Só que, em 2011, eu comecei a pós-graduação na PUC por gestão de negócios, né? E em fevereiro de 2011, eu comecei a namorar. E foi, assim, muito prematuro, vamos dizer. Eu não tinha experiência de relacionamento, eu nunca fui uma jovem que namorou, então era tudo muito novo para mim. Tendo essa inexperiência, e para mim todo mundo era verdadeiro, né? Eu cresci muito protegida por pessoas que me amavam demais. Então, na minha concepção, quem se aproximasse seria verdade, né? Ou, de repente, a prematuridade, aquela coisa de não abrir os olhos para uma realidade que sempre existe, né? O bem e o mal na vida das pessoas. E nesse namoro que eu tive um desejo, um impulso de casar muito rápido, né? Vamos casar, vamos namorar, noivar, casar. E o que eu aconselho, né? Quando a gente conhece alguém que se apaixona, normalmente a gente tem uma fase que é a fase ali do amor, né? E aquela né? paixão. Os 2 anos iniciais. Exato. Você tá cega ali, né? Sim. Então, namorar, noivar e casar muito rápido, às vezes pode ser que você se comprometa em ver toda a verdade de uma pessoa, de quem ela realmente é. E o que aconteceu? Nesse namoro que eu tive, fevereiro nós começamos a namorar, um mês depois eu já estava de aliança, e eu percebi algumas mentiras, né? Eu percebi que foi contado assim, olha, eu faço faculdade porque eu encontrei ele na faculdade. Eu acreditava que ele tivesse mantido o curso. Só que ele já tinha trancado o curso e nunca me contou que não fazia mais faculdade. Olha, eu tenho uma casa que eu comprei há muitos anos atrás e também não era verdade. Então, dentro do namoro, é essa fase de conhecimento. E mesmo eu conhecendo essas verdades, ele veio com uma proposta assim, não, realmente, eu menti, né? Ele mentiu pra você no namoro? No namoro. Mas eu te amo de verdade e eu quero ter uma família com você e não sei o quê. Então, quer dizer, na minha
entre aspas, porque ninguém é tão ingênuo, né? Mas na minha verdade, naquilo que eu acreditava no momento, a autoestima baixa, você não tinha outros relacionamentos, você não se relacionava. Então, eu acreditei. Eu peguei aquele momento de confronto e era um excelente momento, né, para dizer, chega. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que ter com alguém que a gente vai se relacionar para o resto da vida é confiança, né? E realmente eu não tive esse chega aqui, tá? Eu continuei no relacionamento tendo em vista de que eu vi nele alguém que precisava de cuidado. Eu falei, poxa, quem nunca fez isso, né? Eu vou ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Ela vai conseguir ser uma pessoa que vai ter mais congruência na sua vida, eu vou estar aqui para ajudar. Só que a jornada de cada pessoa, o que ela faz de bem ou mal, compete a ela mesma, não a alguém que faz isso com ela. Então, eu jamais conseguiria trazer à consciência dele algo que ele não quisesse que acontecesse. Você, de uma certa maneira, você queria entrar no relacionamento achando que ia mudar ele. Você falou, Sim. ele precisa de ajuda, então eu vou Sim. mudar ele no relacionamento. Tipo assim, eu vou ser uma pessoa que vou trazer, sei lá, alguma coisa boa para ele, né? De alguma forma, né? Vou ajudar ele a se firmar com Deus, porque nem isso eu via. Eu via que era uma pessoa que não tinha um compromisso com Deus. Olha que coisa, né? Você vê que não era uma pessoa cristocêntrica, que tinha a Bíblia como verdade e tudo mais. E eu falei, não. Quando ele pede, olha a dissimulação, né? Confia em mim, acredita em mim, eu sou verdadeiro, eu não queria ser assim. Sim. A forma com que ele se colocou era, puxa, eu sei que o que eu fiz foi uma mentira, mas eu prometo que eu não vou mentir mais. Juro que isso nunca vai acontecer com a gente. Entende? Então, eu tomei aquilo como verdade e fechei os olhos para algo que jamais deveria ter fechado os olhos. Sim, eu e acho aí que... já, desculpa até, você Imagina. já entra ali num relacionamento querendo mudar outra pessoa. Porque você falou que eu vou ficar com ele porque eu vou mudar ele. Então já começa por aí, né? Quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, já começa assim, a gente já tem um conceito que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Cada um é responsável pela sua mudança, né? Cada um é responsável pela sua mudança. Então, quando você tenta mudar a outra pessoa ou entra num relacionamento achando que vai mudar o outro, você se frustra, porque ninguém muda ninguém. Né? Aí... Só que eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha como comparar relacionamento e relacionamento. Eu estava nova nessa questão, eu sempre trabalhei, estudei muito. Então, quando eu decidi namorar, eu falei assim, só vou. Entende? Não... Vamos ver como vai ser. E nessa, ele tinha pressa de casar. Ele queria casar. Não, vamos casar, porque eu amo você. E às vezes não é só isso que conta, né? O amor é importante, é a fonte, é a base para tudo. Mas tem que ser mais do que só amor. Você precisa ter mais congruência, né? Com valores pessoais, como verdade, por exemplo. Uma das que, para mim, é um alto valor. A verdade é a confiança. E nesse momento foi ignorado. Então, é um momento de você abrir os olhos para a realidade de quem está começando numa vida a dois. Entendi. Então, já assumi aí para si a autorresponsabilidade. Porque quando você vai ter um relacionamento, você precisa olhar, precisa assumir para você a responsabilidade. Porque, afinal de contas... É uma história que você tá unindo com a pessoa pro resto da vida, né? Você entende que você vai ficar aí pro resto da vida. Independe de você observar e não ser levada pela pressão. Porque ele te pressionou, né? Do jeito que você falou, ele pressionava você, né? Pra casar. Queria casar muito rápido. Eu te amo, isso é suficiente, a gente precisa casar. Entendeu? Basicamente assim. Então, foi muito rápido. Entre namoro, noivado e casamento, não foi nem um ano. Tá? Foi muito rápido. E depois que eu casei, a pressa também em ter filho,
né? Eu quero muito que a gente tenha filho. E para mim era tudo muito novo, mas eu não entendia o porquê da pressa, né? Eu acho que, de repente, ele mascarava quem ele era de verdade, né? E eu lembro que eu aceitei ser mãe e engravidei da minha primeira filha em 2011. E a primeira vez, o casamento vinha flores, né? Maravilhoso. Mas a primeira vez que ele falou mais alto comigo foi, assim, algo que me marcou muito. Porque aparentemente estava um dia normal, tudo ok. E, de repente, ele chega assim, Joana, bravo, sabe? E com a voz mais alta. E isso nunca tinha acontecido antes. E eu comecei a olhar para ele e eu não consegui ter reação. Eu não tive reação. Eu comecei a perder meio que os sentidos até, porque grávida você está ali. E eu ficava perguntando para mim, por que ele está gritando? O que aconteceu? Porque eu não entendia o motivo dele ter levantado a voz para mim. Só que eu não tive reação de falar, ei, por que você está falando dessa forma? Né? E aí eu fiquei sem reação e comecei a ficar um pouco zonza até. Então, até pensar no que aconteceu para reagir, de repente, em outro momento, não tem a mesma força de você corrigir no momento que acontece alguma coisa que você não acredita que seja certo. Hoje eu tenho essa força de falar para qualquer situação que está diferente do que eu esperava que fosse o padrão, eu tenho a força de falar, opa, isso aqui não está legal. Impor limites, né? Exato. A importância de você impor o limite, porque a gente acaba vivendo aquilo que a gente está tolerando, né? Se você não impor um limite, não assumir essa responsabilidade de se proteger, né? Falar, não, Sim. até aqui você pode, até aqui não. Sim. Assim não, pera lá. Mas é aquilo que tem na autorresponsabilidade, né? Você vive o que tolera. E naquele momento foi tolerável aquele comportamento. Era como se eu dissesse, pode gritar quando você quiser. Entende? Se você achar que é certo, grite. Mesmo em mim não sendo inaceitável, não sendo aceitável aquele comportamento. Entende? Inclusive, teve um outro momento em que ele ficou bravo por alguma coisa, eu não lembro o motivo, mas ele veio forte para cima de mim, tudo isso na minha primeira gravidez, como quem fosse me agredir. E daí eu me mantive firme por causa das minhas convicções, entende? Eu me mantive firme e eu falei, vai em frente, tipo, bate. Tenha o resultado da sua ação, porque ele me olhava com a força de assim, ó, eu tô bravo, eu tô forte e vai acontecer alguma coisa, mas eu também estava firme em mim. Eu disse, vai. Você ficou com medo? Não, nenhum momento, nenhum pingo de medo. Eu só me mantive firme. E eu falei, continua. E daí ele viu a minha convicção e ele retrocedeu. No que ele retrocedeu, nessa questão de querer avançar com violência, ele nunca mais teve aquele comportamento de novo. Porque você reagiu ali. Sim. Você se posicionou. Porque eu me posicionei. Você impôs um limite com o seu... Com a minha atitude, eu disse, isso para mim é intolerável. Se você ultrapassar esse limite, a consequência, você ou eu vou marcar com ela. E assim, não teve a reação que ele vinha tendo, né? Mas esse foi um dos pontos. E antes de terminar a minha primeira gestação, eu comecei a perceber ele distante, eu comecei a perceber o relacionamento esfriando, enquanto que eu estava muito, a gravidez ia acontecendo, eu ficava maior, mais pesada, não me sentindo tão bonita assim, e ainda era o primeiro ano de casamento. Então, o que aconteceu? Depois que minha filha nasceu,
com 25 dias de nascido, foi o meu primeiro trauma muito grande no meu relacionamento, porque foi quando eu vi uma conversa dele com uma outra amiga minha, nossa, em comum. E eu fiquei em choque, porque eu falei, gente, esse tipo de conversa jamais deveria acontecer. E aí eu segurava a minha filha nos braços e eu ficava pensando, e agora? O que eu faço? Eu tô cortada, 25 dias de cesárea, minha filha não tem nem um mês de vida. Eu estava numa reunião de família, num Natal, e eu ficava só pensando, e agora o que eu faço? O que eu faço? Não sei o que fazer, não sei o que tomar de reação. E quando ele chegou, porque ele estava ausente, quando ele chegou perto de mim, eu lembro que eu tremia muito, porque eu não sabia o que fazer. E aí eu falei assim, que tipo de conversa foi aquela? Tentei confrontar. E aí ele falou assim, bom, então se você não quer mais se relacionar comigo, eu vou embora. Aí eu falei, não, como assim? Vou embora? Eu tenho uma filha com você, a gente acabou de casar, e na minha cabeça era algo inaceitável. Como assim? Ele resolve tudo indo embora? Então, eu retrocedi naquele momento. E era como se eu desse para ele a permissão de ter qualquer tipo de conversa que ele quisesse ter com quem ele quisesse ter. Entende? E eu não tinha mais controle sobre isso. Mesmo entregando o meu melhor, mesmo estando na casa de Deus, tanto eu como ele, era algo que eu não consegui compartilhar com ninguém, com Você pastores, com ninguém da família, com ninguém, absolutamente ninguém. Eu só tentava administrar aquilo na minha cabeça e não tinha inteligência para entender qual seria o caminho a percorrer depois daquilo. Entende? Porque quando você casa, eu entendi que era para sempre. Até que a morte te separe. Você não vai conversar por causa disso, que é tão importante, tão essencial e tão sério. E eu tentei ignorar por algum tempo. Se bem que, quando você tem um relacionamento que é disfuncional, abre uma ferida ali e você não tem como curá-la imediatamente. Porque você não tem ferramentas do que fazer e como fazer de forma a se proteger. E depois disso, eu tive o desejo muito grande de ser mãe, ainda mais, porque o meu olhar também voltou para a maternidade. Você meio que, depois desse trauma com ele, né, nessa questão do relacionamento, a gente, quando passa ali por um processo, né, ou você encara aquilo, né, igual, tomada de decisão, e você resolveu, então, ignorar. Sim. Deixou quieto, deixou pra lá. E você começou a focar em outras coisas. Sim. Ele falou assim, tá, então se a gente vai ficar junto, esquece, perdoa isso. Não vai, ele chegou a pedir não perdão? Vai mais ele acontecer. Pediu perdão ou ele falou só espera, esquece? Não, a desculpa dele, depois ele pediu. Do jeito dele, assim, me desculpa, realmente não vai mais acontecer, algo que foi um deslize, foi um descuido, mas que eu vou se manter ali fiel à família. E eu falei, tudo bem, eu espero que isso nunca mais aconteça. Então, eu segui, né, na minha maternidade, mas depois que você tem um rompimento de confiança, todas as vezes que eu percebia que ele estava distante, que ele estava no celular, não tem como você, dali para frente, confiar cegamente mais. Entende? Você abre um espaço para desconfiança, né? Você abre um espaço para, será que é verdade o que eu estou vivendo? Então, eu sempre trabalhei, sempre tive um salário melhor que o dele. Então, dependência financeira dele não era. Mas
era dependência emocional. Eu fazia isso de forma a não entender por quê. Então, eu já coloquei na minha cabeça, olha, aconteceu, tem alguma coisa errada que eu não sabia o que era, porque quando você percebe a distância entre os casais, você fala, isso não é bom, mas por que existe essa distância? Alguma coisa está ali, no meio. Só que você também não... Toda vez que você chegava para conversar, olha, tem alguma coisa que não está legal, vamos ajustar isso? Eu também não tinha a disposição de querer. Ou então eu tinha a fala, olha, tá bom, a gente vai ajustar isso, vamos melhorar isso, vai ser maravilhoso. Mas não tinha também, por outro lado, a ação. Eu tinha as palavras. Tudo bem, me perdoa, eu vou fazer, vai melhorar. Mas eu não tinha as atitudes, a ação de melhora, eu não tinha a melhora. E eu também entrei, por outro lado, no mundo materno, e eu queria muito ser mãe de 3, e fechei os olhos por algum tempo. Eu tive a minha segunda filha, com 27 anos, e foi uma gravidez onde eu trabalhei, estudei, relativamente normal. Na minha terceira filha, eu tive outro momento, sim, de crise. Dentro da gestação, você estava ali. Como que você se sentia emocionalmente falando? Porque você tinha essa dependência emocional dele, você só dependia emocionalmente, né? Financeiramente não, mas estava ali. Como que você se posicionava em relação ao espiritual? Porque você sempre foi uma mulher de Deus, buscava o Senhor, né? Você orava por ele, falava, ai, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai restaurar, fazer a campanha. Como que era? Porque... e também o relacionamento em si. Tinha uma cúmplice, você conseguia olhar, tinha relação sexual, tinha olho no olho, tinha essa liga que eu falo que tem que ter no relacionamento ou não? Não existia, vocês realmente se desconectaram. E você focou só na maternidade. E assim também eu gostaria de saber os sentimentos que você levava nesse período, né? O que estava dentro de você, o que você pensava? Tá. Qual era o sentimento, né? Nesse período, eu sempre orei. Eu digo que casamento veio para mim me desbloquear uma mulher de oração. Porque, na verdade, as orações eram até mais por ele do que por mim. Sabe assim, Jesus transforma o outro, ajuda o outro, sabe? Era para que Deus transformasse ele. Quando que eu acho que Deus também queria me transformar numa nova mulher? E eu não tinha essa clareza, esse entendimento. Eu tinha as dores, porque quando existe um relacionamento que não é inteiro, olho no olho e verdade, você sente, as mulheres têm essa sensibilidade de olhar e perceber, né, o que é ou não verdade. A mãe olha e vê que a criança está doente. Ela tem 10 filhos e ela cuida dos 10, vendo essa individuação de cada um. Quem está bem, quem não está, quem comeu, quem... Você entendeu? Nós somos geradas para esse olhar mais atento para o outro. E aí o que acontece? Eu me negligenciava no sentido de não tá bom, mas eu tenho que me manter casada, porque a gente está na igreja. Essa era a porque era a historinha que eu contava. Quando você não tem alguma coisa boa, então você, entre aspas, justifica, né? Vocês dois estão indo para a igreja. Tem alguns momentos, sim, de relação íntima. Tem, no geral, parece que a família está caminhando. Entende? Mas, no particular, falta alguma coisa. Entende? Não porque você não era verdadeira com ele ou ele com você. Na verdade, eu não tinha essa verdade, esse retorno da verdade. Porque se tivesse qualquer coisa, eu estaria disposta a devolver. Por outro lado, mesmo não sendo dependente financeiramente, eu entreguei toda a minha vida para ele.
entendeu? Eu não tinha segredos nem reservas nenhuma. Tudo que eu podia fazer por ele, eu fazia. Profissionalmente, como que você estava nesse momento? Trabalhando, não como contadora mais, porque isso ficou entre a faculdade e a pós-graduação. Na vida de casada, eu tive alguns empregos CLT e eram bons para mim, graças a Deus. Era o que mantinha a saúde da família financeira rodando, né? Então, quando veio a minha terceira filha, a crise ficou muito intensa, porque a minha terceira filha eu tive quando eu saí de um emprego. Eu saí de um emprego e eu engravidei. Então, grávida, eu não tinha ninguém que iria abrir as portas para uma grávida trabalhar no CLT. Entende? Então, foi um momento muito difícil, onde eu tive que sair da casa de onde eu morava, voltar para morar no quintal dos meus pais, e ali tentar passar esse período da gravidez, deixar minha filha crescer mais um pouco, para conseguir retornar ao mercado de trabalho. Então, nesse momento que eu saí do emprego, eu não tive também a força de um homem para assumir todo o custo da nossa família. Entende? Então, o que aconteceu? Ali trouxe muitas verdades. Minha filha nasceu em 2018 e eu ainda guardava muita coisa comigo, mas aí eu comecei a compartilhar pela primeira vez com alguém. Porque na gravidez da minha terceira filha, eu recebi uma pessoa em casa que ela começou a observar e ela percebia o meu humor. Ela ficou dormindo e acordando em casa, então ela falou: Joana, está acontecendo alguma coisa? Porque quando o seu marido chega, você fica mais séria. Se você está sorrindo, você para e parece que tem alguma coisa que não está bom. Então, se você estiver passando por alguma coisa, compartilha com alguém. Se você tivesse uma filha e você soubesse que sua filha está passando por alguma coisa, você gostaria que ela te contasse? Eu falei: claro que eu gostaria. Minha filha? Falou assim: então por que você não conta para sua mãe? Aí eu falei assim, foi a primeira vez que eu cogitei a ideia de contar para minha mãe. Você estava vivendo aqueles momentos sozinha na solidão. Você se sentia frustrada? Muito frustrada, porque em algumas vezes eu tinha a ausência do marido no lar, ele dormia fora de casa, ele chegava tarde, eu não tinha com quem compartilhar. Muitas vezes eu chorei sozinha, tendo que dar conta das minhas duas filhas, trabalhar, rodar as coisas dentro de casa e ainda não ter o marido lá. Você provia a casa financeiramente também? Sim, sim. Então, carro comprado no meu nome, cartão de crédito era o meu, toda a estrutura da nossa casa, quem pagava o aluguel, era tudo eu. Então, você, na verdade, além de passar pela situação no relacionamento conjugal, ele ainda não supria financeiramente. Você fazia o papel da provedora do lar, né? O que vai contra ali os princípios, né, cristãos que nós acreditamos, né? Sim. Por outro lado, como eu entregava tudo, ele tinha reserva de tudo. Então, eu não sabia muito do que era o financeiro dele, como ele gastava tudo aquilo. Era diferente, era muito difícil. Tá. Então, assim, nós vemos que é muito importante, né, se trazer isso, porque quando a pessoa não assume, você não assumia a responsabilidade, né? Você deixava, delargava para que ele pudesse. E ainda, como você não assumia essa responsabilidade, você ficava se sentindo frustrada. Sim. Fracassada, né? Do jeito que você falou.
E assim, eu quero que você traga as historinhas que você contava. Porque assim, gente, quando nós não assumimos a autorresponsabilidade da nossa vida, da nossa história, nós sempre vamos ser a sofredora. E ela vivia num estado de sofrimento, né? Sempre vamos ser aquela sofredora, aquela vítima sofredora, aquela coitadinha da história, porque estão fazendo isso comigo. E assim, e as historinhas que a gente acaba contando, elas nos justificam a nos manter sendo a vítima. Porque quando você não se posiciona, não assume a responsabilidade da sua própria história, como protagonista da sua história, você vai sempre ser a vítima sofredora. E quando a gente conta as historinhas, elas tiram a autonomia da nossa vida. Nos coloca como refém da própria história. E você se sentia assim, né? Uma refém da própria história. Então, assim, qual era a historinha que você contava pra você mesmo pra justificar o fato de você se permitir viver nesse estado? Quando a gente vive uma vida a dois e uma vida de fé, a gente pode confundir o amor sacrificial de Cristo ou da igreja por Cristo pelo relacionamento que você vive. Por exemplo, nós, como mulheres, devemos amar os nossos maridos como Cristo amou, como amamos a Cristo, né? Como nós nos entregamos para Cristo. Você se reservaria para Cristo? Não, para Cristo só o seu tudo. Você, como mulher, até onde você chega nessa entrega para a sua família? Cara, tudo. Tudo. Então, eu, na condição de quem ama o marido como ama Cristo, eu amo demais Cristo, mas eu não tinha consciência do quanto eu devia me amar também. Entende? Então, eu não me amava, eu me anulava pelo benefício da família e do outro. Entende? Quem é você? Não interessa o que você quer e como você se sente em relação, mas você tem que entregar, você tem que fazer, você tem que orar. Gente, eu emagreci muito, eu fiquei quase pele e osso por conta de não saber lidar com o que estava acontecendo. Eu emagreci. Mas, por outro lado, eu tinha que ter esse amor sacrificial. Talvez um dia ele reconheça algo que você fez. Só que é um amor que nunca foi reconhecido. E não é o que Deus nunca espera, foi validado. Né? Exato. Porque Deus fala assim, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, tem que ter esse amor próprio. Porque quando você não se ama, você permite que o outro faça o que ele quiser. Você não impõe limites. Sim. Né? Você deixa que o outro venha fazer aquilo que ele quiser. E as consequências disso é passar, né, por algumas situações que você se permitiu viver. E quais foram as consequências na sua vida, tanto financeiramente, o seu nome, pessoal, por você não se posicionar? O que aconteceu? Quando você fala de você, você tem controle das suas atitudes. Quando você fala do outro, você não sabe, de repente, tudo o que esperar. De repente, você conhece um pouco a pessoa, já sabe o que esperar, mas até onde ele é capaz de ir, né? Talvez não. E aí, o que aconteceu? Eu me entreguei sem reservas, então, carro, meu nome, cartão, porque depois da minha terceira filha eu não tinha mais emprego para manter a estrutura familiar. Eu fui ficando muito negativa, muito abaixo. Eu fui descendo mais, porque meu emocional já estava arrasado desde o começo do casamento. Eu vim de uma filha onde eu era a princesinha do papai. Aí entrei num casamento onde, cara, não importa quanto você se esforce, você nunca vai ser boa o suficiente. Entende? Então, foi muito arrasador para mim quanto autoestima, a força da mulher, aquela que vai para cima, que cresce. Como eu não tinha essa estrutura, até onde eu fui, eu desci
até onde alguém pode descer em dívidas e emocional, mental, Era um Marte, espiritual, tudo. Uma sabe? vítima Apesar, sofredora eu era mesmo, muito então. vítima, a extrema vítima, mais sofredora que eu, impossível. Porque e ainda estava fazendo o meu máximo dentro daquilo que eu sabia, o que era o melhor. Por isso que a gente precisa buscar esse conhecimento, porque somente em 2019 que eu voltei para casa dos meus pais, eu comecei a entrar numa outra jornada. Aí eu acredito que foi a intervenção de Deus. É muito importante você trazer isso, porque assim, tem muitas mulheres que são cristãs, né, que acreditam mesmo nesse amor sacrificial e acha que vai se doar, orar. Você acha que o fato de você ter orado, né? Você falou assim, eu orei, eu fazia, e não olhado para dentro de si, não era o que Deus queria para você, certo? E também, assim, tem muitas mulheres que oram e acham que tem que gastar a vida e morrer ali, né? O que você acha sobre isso? Se for um amor por Deus, gaste a sua vida e morra pela causa do Evangelho. Sempre. Por Cristo, existe uma música evangélica que diz: por Cristo, prontos a sofrer. Você vai até o fim da vida. Por Cristo. Agora, existe um amor que cuida, né? E aí, quando você está em oração, mas não sabe, o Espírito Santo vai te dar graça. Porque todas as vezes que eu chorei, porque todas as vezes que eu não sabia o que fazer, porque todas as vezes que eu estava desesperada, sem comer, porque eu não tinha fome de comer. Então, todas as vezes que isso acontecia, você se joga na presença de Deus em oração. Entende? Falava: Deus, eu não sei como lidar com essa situação. Você sabe que eu amo. Eu amava o meu algoz, mas eu amava, de verdade. Então, eu entregava tudo. E daí, por outro lado, como fazer para que fique bom? Deus, se existisse um milagre, a fórmula da transformação pessoal de uma pessoa, Deus transforma o coração de pedra em coração de carne. Então, se Deus pode fazer isso, Deus vai fazer isso com meu marido. Com certeza. Você esperava que ele fosse transformado? Eu esperava que ele fizesse. Você orava, fazia tudo. Eu orava. Porque assim, tem gente que fala assim, né? Não, porque se você não teve, é porque você não orou, né? Você não buscou, não teve fé. Só que não depende de você, né? Não depende. Não depende de você. Não depende. Depende ninguém muda ninguém. E eu também não estou dizendo aqui que Deus não faça. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E tudo que está nela é verdade. Tanto que ela é a Bíblia sagrada, né? Mas Deus tem o tempo dele de trabalhar e de fazer, desde que eu também queira que Deus entre na minha vida e faça a obra dele em mim. Tá? Existe um movimento que se eu buscar, e buscar de coração, eu vou encontrar. Mas quando você me buscar de todo o seu coração, eu preciso desejar a presença de Deus, eu preciso querer, eu preciso me entregar por essa presença e por esse amor. Então, aí sim, eu abro as portas para uma grande transformação. Então, ali, em 2019, algumas coisas eu fui conhecendo. Eu fui sabendo. A primeira delas é engraçado que eu participei de um curso onde você, Diana, trazia essas questões da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Então, quando você fala assim, quem é a pessoa responsável por seus resultados? Essa foi pergunta que foi muito nítida para mim. Quem é que está travando e parando você na sua jornada? Eu falei, óbvio, só tem um nome e uma resposta. Né? E a gente delega isso para o outro. É você. É você que está parando meus resultados. É você que trouxe a minha vida porque eu estou vivendo hoje. Só que não. Por ação ou por omissão, eu permiti viver o que eu estava vivendo. Só que eu não tinha consciência disso. Então, no meio dessa imersão emocional,
eu descobri que o Senhor, ele nos chama para estar posicionados, firmados na identidade de quem nós somos em Deus. E o que ele espera de nós é de nós. Não tem como o outro fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Ele me chamou para ser mãe, ele me chamou para ser contadora, ele me chamou para ser filha de Deus, para ser amiga, para ser olho no olho, para ser de verdade, independente dos títulos que eu tenha. Ele quer que nas minhas atitudes eu reflita isso. Então, eu passei a ter um profundo conhecimento do que Deus esperava. Primeiro, porque eu comecei a pensar em como eu cheguei aqui e por que eu estou aqui. O que eu preciso fazer de diferente para sair daqui de onde eu estou. Porque não estava bom. E eu tinha 3 filhas. Então, uma vez minha filha virou para mim e falou assim: mamãe, quando eu tiver um marido, eu vou ter que ter um bom emprego, né? Porque eu vou ter que pagar tudo. Eu falei: oi, filha? Não. Não tem que ser assim, querida. Você estava ensinando ela, né? Eu estava ensinando as minhas filhas a ser a cordeira que eu era. A tolerar, né? A tolerar. A permitir. Isso, a permitir todos os tipos de abusos. E assim, olha, é muito importante ter a consciência. Porque ninguém muda se não tiver a consciência do seu estado atual. Por isso que a gente olha e pergunta, né? E eu já pergunto aqui pra você. Quem é a única pessoa responsável pela vida que você tem levado? Pelos seus resultados atuais. É bom ter essa consciência. Olhar pra tua vida. Quem é a pessoa responsável? No caso, ela trouxe aqui que ela falava, é o meu marido. Culpava ele, né? Por todas as desgraças. Então, quando a pessoa não assume a responsabilidade para si, ela sempre vai procurar o culpado. Sempre vai querer dizer, não, sabe, eu tô vivendo esse problema, mas a culpa não é minha, não. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do... Porque você não assumiu ainda a responsabilidade, né? Mas o primeiro passo para a mudança, para que haja essa transformação, é a consciência. Então, eu já te pergunto, eu já falo para você, olhe para a tua vida, né? O que você está vivendo hoje? Olha ao seu redor. O que você olha ao teu redor e fala assim, não tá bom? E quem você tem culpado? Quem é a pessoa responsável pela vida que você tem vivido? Olha ao redor, né? Quem que você culpa? Não, eu tô passando por tudo isso por conta do meu marido, da minha mãe. É bom ter a consciência. E quando você teve essa consciência, fala pra mim, quando foi essa chave de virada? Nossa, eu sou culpada. Como assim? Como que foi essa ficha que caiu pra você? Primeiro foi na teoria, que foi com o conhecimento que a gente tem no curso. Depois... deixa eu só cortando aqui você um pouquinho. Esse curso que ela tá falando vai estar disponível para vocês, viu? Fique esperto, porque na descrição desse vídeo, vai lá, vai ter um link disponível para você também ter acesso a esse conhecimento que gera transformação. Fala aí, Jo, como que foi para você passar por essa experiência? Porque sem consciência, não tem mudança. Ninguém muda. Por que eu mudaria se a culpa não é minha? Por que eu mudaria se é o outro que tem que fazer alguma coisa? Então, eu não posso fazer nada. Não está nas minhas mãos. Eu só posso fazer aquilo que está nas minhas mãos fazer. O que compete a mim. Então, quando eu tive a teoria, agora é a hora de juntar a prática, né? Porque não adianta você conhecer alguma coisa e não fazer nada com relação àquilo. Não vai ter mudança. Então, eu peguei e fui ouvindo, olhando com mais atenção ao entorno. Essa mesma minha filha, ela é muito esperta. Só não vou falar o nome dela aqui, mas ela é muito esperta. Ela falou assim, mamãe, eu não vou poder falar nada pro meu marido, né? Eu falei, oi? Como assim? Você não vai poder falar nada para o seu marido? Claro que vocês vão poder chegar num acordo, conversando. E eu acho muito bom você trabalhar e desenvolver e ganhar seu próprio dinheiro, mas seu marido também vai ser alguém que vai trabalhar também, que vai ganhar o próprio dinheiro e vai somar forças com você para ter uma boa família. Mas isso era a teoria. Lembra que a criança não aprende com a teoria? Então, foi quando eu comecei a pensar
cara, minha filha precisa me ver me posicionando. Se ela não me vê fazendo o que eu preciso fazer, ela não vai saber como fazer. Então, a partir de hoje, tudo que eu ver que está disfuncional, que eu não concordo, eu não vou me calar mais. Eu vou falar que está errado. E que esse não é o comportamento esperado. E que isso não está certo. Então, a partir daquele momento, eu tomei a atitude de agora eu preciso me posicionar para que minhas filhas vejam que é possível você se posicionar certo. Não para gritar dentro de casa, não para medir força, mas apenas se posicionar no que é certo. Então, eu comecei a viver diferente. Então, tudo que eu percebia de que isso não tá bom, eu falava, olha, isso não tá bom. Tá? No tom de só se posicionar naquilo que é certo. Você vai fazer aquilo? Se eu achava que era certo, sim, vou fazer. Você vai fazer aquilo? Se eu achava que não era certo, não. Eu não vou fazer. A impor limites. Isso. Começou a acontecer os limites daquilo que eu acreditava que era possível e certo ser feito e do que não era mais tolerável a partir daquele momento. Porque eu precisava me posicionar. Então, vai acontecer? Se fosse certo, sim, vai. Se não, não vai. Você não vai fazer tal coisa? Não, eu não vou fazer tal coisa. Então, e se manter firme naquilo. Entende? Você ali acaba quebrando um ciclo vicioso. Porque é assim, gente, para todas as pessoas que passam por um processo de abuso, quando você tem uma pessoa que ela impõe, né, ela é um viciado, todos nós temos os nossos vícios, né? As pessoas se acostumam, se viciam em ser humilhada e humilhar, né? Tem aquela chave fechadura, né? Para todo agressor tem aquela pessoa que convive coabitando com o mesmo vício. Então, quando você não se submete mais a viver naquilo, você acaba quebrando um ciclo ali. Você fala, não, chega. E aí a outra pessoa, ela vai tentar ainda continuar se retroalimentando porque ela é viciada nisso. E quando você quebra um ciclo, ali gera um rompimento mesmo, né? De um novo posicionamento. Porque a autorresponsabilidade, ela nos ensina exatamente isso. Você assumir para você tomar um controle da tua própria vida. E você dizer, a vida é minha, então eu decido a partir de hoje agir assim. Se posicionar. Porque quando você também não se posiciona, você está ensinando. Mulheres, você está ensinando seus filhos. Olha lá, né? Você está ensinando seus filhos. E as crianças, elas aprendem pelo que elas estão vendo, ouvindo e sentindo. São as experiências de dentro do lar que geram as crenças na vida dos nossos filhos. Então, é muito importante. E, às vezes, vivemos alguns ciclos porque nós aprendemos com os nossos pais. Às vezes, nos retroalimentamos e repetimos os padrões. Sim. Na nossa vida adulta, enfim. A gente acaba repetindo o padrão. Então, é muito importante ter a consciência do que eu quero e do que eu não quero, do que eu tolero e do que eu não tolero. E se posicionar. E como foi para você esse novo posicionamento, Joana? Você teve essa consciência e esse posicionamento, o que mudou? Tá. Tudo começou quando a gente começou em oração. Né? Eu voltei para casa dos meus pais e meus pais são, assim, muito oração e jejum todo dia. Todo dia. Não era a transformação, não pensa que você vai começar hoje e já vai despertar para uma nova pessoa. É um treino que você precisa fazer pouco a pouco, dia a dia. Né? Então, em 2019, eu volto para casa dos meus pais e a gente começa naquela coisa, vamos orar juntos. Então, a gente orava em família todos os dias pela manhã. O primeiro posicionamento que você diria que você teve de autorresponsabilidade cristã foi oração. Oração, jejum, leitura da Bíblia. Não tem segredo, né, gente? Ó,
Oração, jejum e leitura da Bíblia. É o básico de todo cristão. Leitura da Bíblia. Tanto que a gente começou, depois veio a pandemia, aí deixou todos trancados dentro de casa. Então, eu tive que ser professora das minhas filhas e ficava o tempo todo dentro de casa. Então, de um ano para dois, 19, 20, 2021, até em 2021 eu tive uma mudança profissional. E aí, nós, como igreja, como família, eu voltei a maternar e aí eu tive pessoas que começaram a olhar para mim, meus pais, e a acreditar em você de novo. Por isso que eu falo, não é possível você se refazer sozinho. Nós somos pessoas que nos conectamos com pessoas. Nós nos conectamos com Deus. Nós precisamos dessa relação um com o outro. É muito importante você ter alguém, uma rede de apoio que segura você pela sua mão, tá? E aí eu tive pessoas que estavam do meu lado para orar comigo, para chorar comigo, para jejuar comigo, entende? O quanto é importante muito você importante. ter comunhão, né? E assim, se colocar na posição de vulnerável. Porque você precisou falar, precisou ter a humildade para reconhecer que você estava precisando de ajuda. Porque assim, para que tenha mudança, primeiro você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Precisa reconhecer que não tá bom, que tá ruim, e tem que ter a coragem e a humildade para você falar a verdade. E trazer essa verdade, primeiro essa consciência. Não está bom. A decisão, o que eu estou vivendo, o cenário que eu estou vivendo não está legal. Não é o que eu quero. Você tem que ter essa coragem e a humildade de você trazer, de você ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda. Porque para que a Joana pudesse viver esse processo de transformação e ter essa base de apoio, ela precisou reconhecer que não estava bem e pedir ajuda. Ninguém muda sozinho. Não muda sozinho. Ela já estava orando, mas precisou de uma rede de apoio. Às vezes essa ajuda pode vir de um psicólogo, de um psiquiatra, de um coach, de um terapeuta, mas é muito importante ter a humildade, né? Para reconhecer que não tá legal e que você precisa de ajuda. Perfeito. Então, eu pedi, né, essa ajuda e veio, graças a Deus. Eu acordava às 5 horas da manhã e lia a Bíblia durante 2 horas e era o meu momento com Deus. E isso foi me fortalecendo em fé, naquilo que eu acreditava. E depois, em 2021, eu recebi uma proposta para abrir meu escritório. Meu marido não concordava, porque na mesma época eu também tive uma proposta de trabalho. E para quem está no zero, o CLT seria o mais estável. Mas eu tinha o meu sonho de 2010, quando eu me formei em contabilidade, de abrir meu escritório. Então eu vi aqui uma oportunidade única. Não num momento de paz, porque ainda estava naquela finalização da pandemia. Então, quando a gente dá esse passo ousado de fé, o Senhor nos ensina muito. Então, eu tive essa coragem de empreender, de estar ali e me posicionar. Então, quando não tinha mais essa dependência emocional, e orar. E eu lembro como até hoje, eu fazia muita campanha em prol do meu casamento. Eu fui numa oração e Deus usou de alguém e falou assim: mulher, eu estou indo lá na sua casa, vou visitar o seu marido e você vai ver o que eu vou fazer. Eu falei, amém, glória a Deus, Deus está falando que vai entrar lá, então tudo vai ficar novo, vai ficar diferente. Então, quando eu cheguei em casa, ele estava numa arrumação. Quando chegou o momento passou uns dias, 1, 2, era o final de semana, sábado, domingo, quando foi numa terça-feira, eu acordei e já não tinha mais nada em casa. Nem ele, nem nada dele. Então... Ele simplesmente foi embora. Foi embora.
Ele falou com você, chegou a ter um término Não, assim? não. Joana, não quero mais. Não, simplesmente foi. Não, simplesmente foi. Você entende isso como foi o Eu resultado da oração? vi isso como sendo a mão de Deus. Porque se Deus não tivesse falado nada comigo, não tivesse usado ninguém, eu ia falar assim, bom, aconteceu, né? Mas no sábado, Deus usou alguém numa campanha para falar comigo. Quando foi na terça, aconteceu de sair com tudo. Porque não tinha mais essa dependência. Agora eu sabia me posicionar, eu sabia meu valor, eu nunca desrespeitei. Mas eu não me rendia com todas as rendições agora. Agora tinha uns limites saudáveis entre nós. Pelo menos para eu ficar bem. E aí, aconteceu dessa forma. Então, o posicionamento espiritual, a autorresponsabilidade nesse sentido, quanto uma mulher cristã, você se posicionou em oração, a busca em Deus, que você começou a dedicar 5 horas da manhã, 2 horas de leitura da palavra, né? O conhecimento da inteligência emocional ali, você conseguiu entender. Isso também te ajudou a ter essa consciência, esse limite, esse respeito, né? Se respeitando, se amando. E ali você, mesmo assim, você ainda orava pelo teu casamento. Orava. Você esperava que Deus iria transformar ele? Com certeza. Eu orava falando, Deus tem que fazer alguma coisa, porque eu não sei mudar o homem. E eu, naquilo que eu sabia fazer, eu entregava o meu melhor. Mas eu não tinha o controle do outro. E aí, depois disso, passar pelo que eu passei e passar por esse momento de rompimento religioso, abriu muita coisa nova no meu entendimento, sabe? Com relação ao amor de Deus. Eu conheci um amor misericordioso, porque Deus foi contra aquilo que eu esperava que ele fizesse. É porque quando você fala assim, divorciei, né? Separei, foi embora. No mundo religioso, nosso Deus, não pode. Jamais. Não, jamais, não pode acontecer, porque Deus, você vai orar, você vai se desgastar, que Deus vai salvar e fica lá até morrer. E aí tem muitas mulheres que sofrem mesmo agressões físicas, abuso emocional, físico, estão ali ainda por não se posicionarem nem em Deus e nem fisicamente, nem impor limites, acham que tem que tolerar tudo isso. E aí sofrem e não assumem para ela a responsabilidade do posicionamento. O que você diria para essas mulheres, Joana? Porque assim, teve uma virada aí, teve uma mentalidade nova, né? Como que você ajudaria essas mulheres para que elas saiam dessa submissão para entrar realmente na submissão que Deus espera para elas. E tendo essa paz que tá tudo bem, né? A paz vem quando você usa todo o seu esforço em cumprir com a verdade daquilo que você acredita. Naquilo que eu sabia que era o certo, orar, jejuar e fazer o bem em prol da família, eu fiz. Entende? Eu tinha aquilo que eu aprendi. Entende? Eu tinha aquilo que eu aprendi, que era o amor, a sujeição, a submissão, a entrega, a confiança em Deus. Eu tinha tudo isso. Mas confia totalmente no agir do Senhor. Totalmente em Deus. Porque toda vez que eu queria pôr a minha mão, Deus falava, Joana, não põe a mão, tira. Deixa Deus fazer. Então, que aconteceu? Eu peguei e sempre entreguei diante de Deus e falei, Senhor, faça, né? Mas naquilo que me competia, você faz aquilo que a palavra manda. Deus é a favor da família. Deus é amor. Deus, ele preparou Adão para Eva. Deus, ele entregou filhos. Então, todo o sistema familiar é necessário para a estrutura da sociedade, é onde Deus age, é dentro do lar. Mas o lar precisa ter Jesus nele. E precisa ter alguém de joelhos para que Deus faça a vontade dele. Entende? Então, no que eu digo para essas mulheres, se posicionem em Deus, em quem Deus fala que você é. Às vezes, palavras
humanas não vão atingir a expectativa que Deus tem a seu respeito. Entende? Então, por mais que digam A ou B, olha como ela é boazinha, ou ó, como ela é má. Ó, Deus, ele colocou em você aquilo que você precisa ser. Quando você está dentro da vontade de Deus, você só é aquilo que Deus quer. Não o que esperam de você. Não os rótulos daquilo que colocam em você. Mas você sabe quem Deus chamou você para ser. Entende? Então, isso vem da convicção de que você tem a verdade de Deus em você e que você faz conforme o Senhor espera. Então, tenha essa paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. E ele te dará a força e a graça de viver todos os dias na dependência dos céus. Apesar de você ser uma mulher, mãe, filha, empreendedora, você precisa ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Entende? Então, ter essa vida conectada com as verdades de Deus e seus valores pessoais e cumprimento de tudo, faz tudo valer a pena. Te dá essa paz. A culpa é algo que pode te ajustar. Entende? Ó, você está não atento aqui, ou precisa rever aqui, ou entende? Mas Deus quer que você tenha paz. Então, dentro dos seus esforços, trabalhe incessantemente, não por omissão, mas por fazer aquilo que você precisa fazer, que ninguém pode fazer por você. Pelo menos dobrar os nossos joelhos e acessar as regiões celestiais é algo que é você que precisa ser feito, fazer. Entende? Então, apresentar Jesus, ler a Bíblia, não é só a religiosidade. Deus quer que tenhamos um relacionamento além daquilo que é falado para você. Porque eu sempre vivi um Deus de amor e justiça. Mas, ultimamente, eu tenho vivido algo com Deus que é além do que só no religioso. E eu consigo me emocionar em todos os cultos, eu consigo chorar em todos os cultos, eu consigo sentir a presença de Deus e viver coisas assim que eu falava assim, gente, como que alguém consegue ter desejo de orar no meio da tarde? Agora eu tenho. Como que você consegue ter desejo de ter momentos particulares com Deus e se entregar sem reserva? Só tendo uma vida de comunhão e relacionamento. Não tem como você ser sensível sem estar disponível para Deus. E deixa eu te falar, porque assim, quando você passa por um momento de sofrimento, né, de abuso, de tudo isso, gera raiva, né? Raiva, ódio da outra pessoa. Você não ficou com raiva, não teve ódio, né? Como que se curou isso aí dentro de você? Porque a raiva, ela acaba nos prendendo, né? Prende você ali e você quer matar outra pessoa de raiva, né? Como que foi isso pra você? Você conseguiu perdoar esse perdão? Teve esse perdão sobre a pessoa? Como que foi? Primeiro, intencional. Primeiro você decide perdoar, eu decido perdoar, eu decido perdoar. Isso te machuca muito, mas você decide perdoar. É uma decisão. Depois vem a prática, porque você vai orar sobre aquilo. Senhor, fere muito, machuca muito, sangra, dói demais. Mas você não tem a capacidade de não pensar sem doer, sem sofrer. Então, num dos cultos de Santa Ceia, eu estava numa igreja, na igreja que eu congregava, louvando, no grupo de louvor, sempre louvei. E daí, no meio do louvor, eu tive uma experiência com o Espírito Santo quando ele me trouxe para dentro da minha casa. Eu me via dentro de casa. E eu via que ele chegava para mim e eu falava assim para ele, eu sei que você nunca me pediu perdão, mas eu decido te perdoar. Quando eu falava isso, eu chorei muito. E era como se eu sentisse o Espírito Santo me lavando, me lavando, me lavando, me lavando por dentro. Eu chorei muito, 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 muito. Foi um momento de microsegundos no meio do louvor. Mas era como se eu tivesse chorado por uma vida toda. E foi um louvor, no meio do louvor, que Deus, o Espírito Santo, fez essa obra no meu coração. E não me isentou de orar outras vezes por perdão. E até hoje também oro. Porque não é algo que foi só falado, é a história da sua vida, são as dores pelo qual você passou. Então, precisa sim de haver perdão, de haver essa parte de você também se perdoar, porque você não foi perfeita.
Não adianta falar que alguém foi leviano com você sem isentar a parte que você autorizou viver tudo isso. Se alguém te chama de alguma coisa que você não acredita, aquilo nem faz cosca em você. Mas quando você pega aquela palavra e traz para dentro do seu coração como sendo uma verdade, é você que sente aquilo. É você que traz aquilo como verdade para dentro de si. E você passa a sentir aquela dor. Entende? Então, quando eu autorizo isso, permito sentir isso, é que eu tenho a dor, o sofrimento que eu trago para dentro de mim, partindo daquilo que eu ouvi, daquilo que disseram, daquilo que rotularam. A comunicação, né? Você precisa se perdoar, porque você também tem falhas. Então, o Espírito Santo trabalhou esses 2 momentos em mim. Tanto o perdão para o outro, como o perdão de si mesma. Entendi. E deixa eu te perguntar, então, as consequências que você teve por não se posicionar, né? Financeiramente falando. Você chegou a ter quanto de dívida? Porque você falou que o seu nome Muita estava dívida. Muita dívida. Olha, quando você sai de uma vida onde você não resolve por si mesmo, quando você omite, outros assumem esse papel. Mas talvez não teriam o mesmo cuidado que você teria quando se tratando de você mesma. Mas por uma permissão que você deu. Por não ter se posicionado. Exato. Eu falo que os lugares nunca ficam vazios. Quando você não se posiciona como mãe, não assume a autorresponsabilidade como mãe, alguém vai assumir. Quando você não se posiciona como esposa, alguém vai assumir. Quando você não se posiciona na sua vida financeira, alguém vai estar assumindo aquilo também, né? Certeza, certeza. Então, eu tive que sair do menos zero. E aí o Senhor foi me dando a força, porque os números para mim, eu vejo números na Bíblia o tempo todo. Eu falo, Deus era contador, gente. Se você vê no livro de Números, ele separa o povo de Israel por tribo, por função, cargo. Olha aí a hierarquia das coisas que tem na Bíblia. Você não vê nada bagunçado. Existe ali uma ordem e existe os recursos também sendo providos, porque a tribo de Levi era responsável pelas coisas do Senhor. E dentro da tribo tinha as divisões. Quem era responsável pelas coisas sagradas, quem era responsável pelo externo, quem carregava. Então, a gente vê na Bíblia toda uma divisão contábil aqui. E eu gosto disso. Então, Deus, ele foi me dando estratégias. Eu fui aos poucos. Era algo que eu fui atacando uma por vez. Qual que eu consigo eliminar agora? Com clareza. Você se viu ali consciente, exato, cheia de problemas, e você falou, agora eu preciso me posicionar. Qual é o tamanho dessa dívida que eu tenho? Primeiro, você precisa saber disso. Não adianta você querer resolver um problema que você nem sabe qual é o tamanho dele, né? Então, você precisa primeiro se posicionar para conhecer, fazer o levantamento de tudo. Fiz o levantamento de tudo, cada centavo, e aos poucos, com o trabalho, com a administração, com o recurso que Deus mandava, porque o empreendedor no Brasil, ele não caminha por uma linha reta, tá? Num dia você está surfando na onda, no outro dia nem tem onda para você surfar. Então, você precisa ser um José, saber administrar os recursos que Deus confia na sua mão. E assim, eu peço a Deus todos os dias sabedoria. Eu peço a Deus todos os dias a graça e a força de fazer. Então, uma por vez. Foi assim que eu fui saindo do menos zero, mais de 30 mil em dívidas, em torno disso. E aí eu fui me refazendo, né? Eu não tinha, a minha habilitação já tinha sido prejudicada, então eu comecei a me refazer, partindo do menos zero, paguei tudo, quitei tudo para a glória de Deus, e aí sim você começa a caminhar para uma outra jornada, que é aquela que você estabiliza tudo, deixa crédito junto com os débitos, e agora você começa a poupar, igual José, fazer lá os celeiros para os próximos anos, né? Então, é isso. O Senhor te dá essa sabedoria e essa expertise de você sair de um ponto e chegar no outro. Então, até nisso, o Senhor, ele te guia. Porque se você não tem expertise de fazer sozinho, é aquilo, peça ajuda.
Alguém que tenha a habilidade vai te ajudar. Porque se você está doente, você procura um médico. Não é assim? Então, é assim. Se a gente está com alguma deficiência, vamos atrás de alguém que consegue naquilo que eu não tenho habilidade de fazer. E o Senhor, Ele dá graça. E eu consegui, graças a Deus. O que você diria hoje para as mulheres que estão passando agora com tudo que você trouxe, tiver a consciência, nossa, eu quero realmente então mudar a partir de agora, né? Dá um passo assim, tipo passo a passo, como que elas devem fazer para começar a partir de agora, de hoje? A partir de hoje. Isso. Então você vai olhar para o seu estado de vida atual. Vai dizer assim, como está? O que eu preciso mudar? Qual vai ser o posicionamento que eu preciso ter para que seja diferente? E daí você começa no passo da formiga. Não queira mudar da noite para o dia, porque esse acontecimento não dá certo, não vai dar certo. Então você pede a graça de Deus todos os dias e Deus contigo, vocês vão no passinho da melhora. Do autoconhecimento e também da resolução daquele problema. Então, eu primeiro tenho que ter a consciência do que eu estou vivendo hoje, não está funcional, não está bom, o que não está bom? Como eu preciso mudar? E se fosse bom, coloca aqui, qual é o bom, qual é o funcional? Ah, é assim que tem que ser, é assim que tem que faturar, é assim que tem que pagar, é assim que eu tenho que viver com as minhas filhas, é assim que eu tenho que viver no social. Ah, eu gostaria de sair uma vez com as minhas filhas. Tudo. Coloca tudo lá. Agora, o que eu preciso fazer? Né? O que está na minha mão fazer? E todos os dias pedir a graça de Deus de você fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. Entendi. E assim, nós somos um ser sistêmico, né? Corpo, alma e espírito, nós temos as 11 áreas da nossa vida. Eu vi que você falou muito sobre a parte espiritual, que você orou, leu a Bíblia, buscou, teve esse apoio espiritualmente, mas você só buscou o espiritual também? Só o espiritual ou você fez outras coisas? Não. É uma coisa que é muito importante. Em todo esse tempo onde eu passei por tudo que passei, eu sempre estive... Eu já falei que eu emagreci muito, né? Por causa das oscilações de força de comer. Mas, na maioria dos momentos, eu tinha paralelo o exercício físico. É muito importante. A oração é o espiritual, é aquilo que você acredita. Mas o movimento, eu não sabia na época, hoje eu sei. Trazia para mim outra habilidade corpórea do corpo, a força física e os hormônios que vêm pelo bem-estar, pelo exercício. Então, de eu não ter desistido de me exercitar, ou caminhada na rua gratuita com meu pai, muitas vezes a gente corria, assim, testava a corrida muitas vezes. Então, ou academia, quando dava certo de ter academia, e a alimentação. Mas, assim, a alimentação correta e exercício ajuda muito. Ajuda você a manter o pensamento bom, que vem também através da leitura da Bíblia e da oração. Então, é um conjunto. Se teu pensamento está disfuncional, a tua fé oscila, você cai. Então, e se você não exercita, se você não ora, não alimenta bem, você tem a probabilidade de cair muito mais e ficar prostrado. Tá? Então, quando você tem a força de Deus somada à força que você pode fazer, dá muito bom. Então, se levantar, se movimentar, se exercitar, ir atrás dos hormônios que seu corpo produz naturalmente, sem nenhum remédio. Nunca tomei nenhum remédio em nenhuma fase do processo. Nunca fiquei tempo demais ali prostrada, apesar de ter, sim, muitos momentos tristes. Eu não conseguia só viver aquilo. Graças a Deus, foi a força de Deus em mim. Eu digo isso, porque eu não tinha o conhecimento científico do que isso traz no meu corpo, né? E, aos poucos, agora, me formando em psicologia, tenho um pouco mais de conhecimento, mas ainda tem muito a aprender. E, assim, hoje eu entendo como foi bom não parar.
de se exercitar, de correr, de fazer academia de vez em quando. Então, faça isso. Se alimente daquilo que é da terra. Bons alimentos também já te trazem uma resposta sensorial do corpo muito melhor. Perfeito. Então, é muito importante nós termos essa consciência, essa tomada de decisão e entendermos que, quanto mulheres cristãs, nós temos que nos posicionar não só na questão espiritual, não só de oração, não só de leitura, mas também o cuidado com a saúde, né? Não negligenciar, porque tem muitas pessoas em questão de ser cristão e delarga tudo para Deus, né? Ah, não, eu só vou orar, Deus vai fazer tudo. Não. Compete a nós também comermos adequadamente, olhar para aquilo que você se alimenta, e fazer exercícios físicos, porque o exercício físico, ele traz sim a liberação dos hormônios importantes para o bom funcionamento cerebral. Os ambientes. É extremamente importante também, tá? Eu mudei de casa, eu troquei de igreja, troquei de carro. Então, tudo foi mudando. Deus foi mudando todas as coisas. Os ambientes onde você está inserido faz total diferença. O ambiente, com certeza, porque tem o contágio social, né? Sim. Tem o contágio social. O ambiente, ele influencia muito, né? E ele tem muita energia ali. Então, ela mudou também os ambientes, mudou de igreja, mudou de bairro, mudou de casa, mudou de tudo. Porque o que competia a ela fazer, ela fez. Né? O que competia a você fazer, você fez. Então, para todas as irmãs que estão assistindo, a ficha de hoje, a chave de hoje que eu quero entregar para vocês é da consciência. A consciência. Ninguém muda se não tiver a consciência. Então, eu quero que você, através dessa história, olhe para a tua própria vida. O que você tem tolerado? O que você tem permitido, né? Quais são os cenários que você tem se permitido, né? Deixado o outro falar o que quiser, fazer o que quiser. E será que você não está entrando naquele nível de achar que tudo é que Deus quer que você sofra, que Deus quer que você passe por isso? Comece a se questionar. Comece a olhar para dentro de si, porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, olhar para você com esse olhar de amor e de misericórdia, né? E se entregar para o outro, mas com reservas, com limites, né? Se permitindo primeiro você ser protegida, ter essa proteção, porque você é templo do Espírito Santo de Deus e precisa cuidar de você, né? Como tal, como templo do Espírito Santo, você precisa cuidar de você e buscar sempre em Deus a sabedoria, a orar pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria, me dê direcionamento, me dê discernimento. E quando nós orarmos, nós falamos para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade da Joana era que Deus realmente mudasse a cabeça do homem, transformasse, né? E ela tivesse um outro testemunho. Mas não foi a vontade de Deus, não foi o que aconteceu, né? E que nós venhamos estar abertos, sim, à vontade do Senhor, entendendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós nos submetemos a viver a vontade do Senhor, quando nós nos entregamos a Deus sem reserva, se cumpre aquilo de Romanos 12:2, né? Que nós nos entregamos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vivemos essa renovação do nosso entendimento. Porque nós passamos a ter clareza do que é de Deus e o que não é. Do que é religiosidade e do que não é também, né? Do que Deus espera de nós, do que Deus quer para nós. E aí nós passamos a acessar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E ela é um lugar maravilhoso para se estar. Então, se você está vivendo nesse momento, num lugar, num cenário desfavorável, num ambiente onde você também passou por abuso, passou por sofrimento e achou que a sua vida acha que sua vida está no fim, eu quero dizer para você, tenha consciência desse estado que você se encontra hoje e não se entregue, não se rende, não diga é o fim, não. Deus tem uma história para a sua vida. Deus quer que você viva essa novidade em Deus. Mas é necessário que você venha assumir aí a responsabilidade. Ei,
Tome o controle da sua vida. Talvez você se entregou de uma vez e, né, deixou que o outro tomasse conta de tudo da sua vida. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, se posiciona, mulher. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Não é o fim. Não é o fim. Porque a partir desse cenário desfavorável, Deus pode mudar todo o ciclo da sua vida. Em nome de Jesus, assuma a responsabilidade que te compete. Levanta, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer os seus propósitos, sim, mas também vai se alimentar direito, vai para academia, vai fazer exercícios físicos, se for necessário, pede ajuda. Tenha humildade para reconhecer. Vai, levanta a mão, peça ajuda. Às vezes vai precisar de um psicólogo. A Joana não foi, mas às vezes é necessário procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas reconheça o seu estado e não fique aí prostrada. Saiba que Deus tem uma saída para você que decide assumir esse controle e dizer não, não é o fim. Eu decido agir em nome de Jesus Cristo. Não é isso mesmo, Joana? Amém. Eu quero que você fale aqui as suas considerações aí finais aí para as pessoas que estão te escutando hoje, porque hoje a Joana, se Deus, né, com a ajuda do Senhor ali, o seu posicionamento, sua autorresponsabilidade, ela conseguiu sair desse cenário desfavorável e hoje ajuda outras mulheres. Hoje aí tá aí fazendo consultoria, ajuda outras mulheres empreendedoras que começaram também do zero, porque quando ela iniciou, o marido falou, não vai, tudo contra tudo e todos. Ela não se posicionou e hoje ajuda outras pessoas a levantar as suas empresas, a até orientação, como fazer do zero, sair do zero, sair das troca dívidas. de carreira, eu quero sair da CLT, mas eu quero ir para empreender e como isso impacta no meu financeiro. Então, tudo isso faz parte. Olha, o que eu gostaria de dizer para você, enquanto você não se posicionar como Deus te chamou para estar à frente da situação da sua vida, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus te chamou para fazer, ninguém que está ao teu entorno vai fazer. É você que tem que fazer. Os talentos que Deus entrega na tua mão, é você que precisa granjear outros talentos. Então, se você não se levantar e não fazer, o Senhor pode requerer também. Então, é por ação ou omissão. Faça hoje, se coloque como autora da sua própria história. Tenha essa consciência, reconheça qual é o seu estado atual, o que precisa ser feito, e isso pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Em qualquer momento você pode falar o que pode ser diferente hoje, se o que está bom pode ficar ainda melhor. E onde eu quero estar? Eu estou onde eu gostaria? Está tudo bem? Está tudo bem também. Então, assim, deixe que você viva com o príncipe da paz, que é Jesus. E você se posicione de forma a fazer tudo aquilo que ele te chamou para fazer, bem posicionado, gente, não tem burnout, não tem sofrimento de estar mal colocado. Você tem as dificuldades da vida, que é comum. Na Bíblia, você tem o versículo que fala, no mundo tereis aflições. É normal. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu. E nós, estando em Cristo, venceremos também. Então, é muito importante, né, você estar assim, com essa consciência de estar vivendo e fazendo aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Porque todos aqueles que estão ao teu entorno serão muito beneficiados com isso. Seus filhos, a sua família, o seu circuito de perto. E aqueles que não estão tão perto assim, mas que ouvirem falar de você, vão saber que Deus é bom. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E a autorresponsabilidade, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, se eu tomar a frente, eu vou estar me afastando de Deus. Não. Muito pelo contrário, a autorresponsabilidade nos aproxima de Deus, porque nos traz uma maturidade, né? E em vez de ficar usando a história, se vitimizando, se escondendo atrás das mágoas, se escondendo atrás das feridas, né? Não, apesar das feridas, aí você enxerga ali a superação em Deus, né? E você começa a colher os frutos,
porque você agiu, se posicionou da melhor maneira possível. A bondade e a misericórdia se renovam todos os dias. O Senhor quer que tenhamos novidade de vida. O que será que você ainda não viveu? Qual é o novo de Deus para você? Eis que Deus sempre faz uma coisa nova. Glória Nós a Deus. temos que só desejar isso e não delegar isso, né? A gente vê Davi, a gente vê Samuel, a gente vê o próprio Abraão, Isaac, Jacó, autores de suas próprias histórias. É você que precisa estar lá. Deixa aí suas redes sociais, né? Como as pessoas podem te encontrar. As pessoas podem me encontrar no Instagram, @JoanaPatrícia. E também do escritório, @EGC Contábil, o Instagram do escritório. E assim, acho que a gente consegue ter um telefone. O telefone do escritório, vou deixar aqui na descrição ou em algum lugar, você vai encontrar também. E assim, congrego na casa de Deus, estou sempre ali e é bom. Então, Onde nas você redes congrega sociais, hoje? eu congrego na de Arujá. Em Arujá, Avenida Armando Colangelo, 777. Eu quero convidar você que ouviu até aqui, para que nós possamos fazer uma oração. E a primeira chave que eu disse que eu entregaria hoje é a chave da consciência. E nós, quanto mulheres cristãs, né, uma nova mulher em Deus é uma mulher que vive a novidade de Deus, que tem ali a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa transformação, ela não vem se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos traz a consciência, que nos gera o arrependimento, nos traz a clareza para que haja mudança. Então eu quero orar com você, eu quero convidar você para orar nesse momento comigo. Feche os teus olhos e eu quero que você faça essa oração entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Então, ore comigo em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego todas as tuas filhas que ouviram esse testemunho em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, todas as suas filhas, ó Pai, que ouviram, que passaram, que estão passando, Senhor, por situações difíceis, por abuso, Senhor, por sofrimento, por todas aquelas que estão sofrendo, Senhor, que não enxerga mais saída, que não enxerga solução, ó Deus, que estão perdidas, desesperadas, aflitas, que estão passando, Senhor, por sofrimentos terríveis, com problemas psicológicos, ó Deus, nessa hora, Pai, eu entrego a tua filha em tuas mãos, trabalha na mente, trabalha no coração, ó Pai, assim como o Senhor trouxe a cura, assim como o Senhor trouxe, Senhor, a clareza, a conscientização, em nome de Jesus Cristo, Senhor, trabalha nessa mente agora, corpo, alma e espírito sejam visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja cura sendo derramada, Senhor, sobre os corações, ó Deus, derrama, Senhor, o teu amor sobre esses corações, ó Pai, porque o teu amor restaura as feridas, o teu amor cicatriza, o teu amor, Senhor amado, nos corações gera mudança, gera transformação, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dê forças que essa mulher precisa, para que ela se posicione, para que ela tome as decisões necessárias, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todo temor, todo medo, todo desespero de alma, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça, Espírito Santo, possa ser derramada neste coração, receba a cura em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus Cristo. Receba forças e coragem em Deus para que você possa se posicionar em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Entra dentro deste lar, muda este cenário em nome de Jesus Cristo, que haja mudança e restauração neste lar em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ok? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final. E hoje nós já entregamos essa primeira chave. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente com uma segunda entrega da segunda chave,
tá? No próximo capítulo, nós vamos falar sobre o poder do posicionamento. E eu quero contar com você, ó, deixa aqui embaixo seu like, deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou desse episódio, desse capítulo de hoje, tá? Deixe seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo e eu espero você na próxima quarta-feira.